O mundo está cheio da grandeza de Deus e Ele deseja compartilhá-la conosco. Deus deleita-se em dar boas dádivas a seus filhos. Ele está ao nosso lado como nosso campeão secreto e aumenta o alcance das nossas habilidades. Deus nunca nos pede que façamos qualquer coisa sem Ele e nos promete que com Ele nada é impossível. Tudo o que precisamos fazer é seguir seu plano para o sucesso. Deus não precisa de pessoas grandiosas para realizar tarefas grandiosas. Ele apenas deseja pessoas obedientes a quem possa delegar grandes obras e então essas obras os tornam grandes. Deus faz os seus servos tão grandes quanto as obras a eles delegadas. Deus tem uma obra para cada um de nós realizarmos e se obedecermos, somos bem-sucedidos. O fracasso não faz parte da agenda de Deus. Amém. É verdade. Nós temos que crer no sucesso e crer para o sucesso. Lemos em Josué 1:8: Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1:3 diz: E tudo quanto fizer, prosperará. E 2 Crônicas 20:20 relata: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Reivindique as promessas de Deus. Temos as mesmas promessas que os apóstolos. Se vivermos como os apóstolos, herdaremos as ferramentas que acompanham esta tarefa. Jesus prometeu, Ele cumprirá. Deixa eu resumir para você. Se você fizer o que os apóstolos fizeram, herdará o que os apóstolos obtiveram. Entendi. Você pode reivindicar isso, partes iguais para todos. Creia, Deus está conosco. Amém. Que tipo de Deus algumas pessoas pensam que Ele realmente é? Ele disse, certamente eu estarei contigo. E Jesus disse, e eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Entretanto, alguns continuam lutando, mendigando, pedindo que esteja com eles. Por que implorar que Deus faça o que Ele disse que certamente ia fazer? Sei, entendi. Ouve-se nos cultos das igrejas, ó Senhor, esteja conosco aqui hoje, desça entre nós, Senhor. E eles devem ter se esquecido do que Jesus disse, onde Amém. 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Charles Spurgeon pregou um sermão famoso chamado A Única Certeza do Cristão, acerca da presença infalível de Cristo com o seu povo. Mas é a respeito dessa certeza que muitos cristãos não estão muito certos. Eles agonizam em oração e esforçam-se muito como se os seus esforços fossem resolver. Isso não depende de nós. Deus é fiel.
Ele nunca falhou com ninguém que se lançasse confiando em sua fidelidade e ele nunca vai falhar. O Novo Testamento dá muita importância à ousadia. Provérbios nos mostra que a ousadia é uma qualidade do justo. O justo é ousado como o leão. A solução para o temor não é a valentia, é a fé em Deus. Jesus vai direto ao coração do problema com 5 palavras. Não temas, tão somente creia. A palavra bíblica é fobia. Não tenha fobia, tenha fé. É por isso que temos Apocalipse 21:8, que fala acerca dos medrosos, do incrédulo. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. A incredulidade e a covardia andam de mãos dadas. O salmista sabia que o segredo era confiar em Deus. Ele disse: quando estiver com medo, confiarei em ti. Daniel atravessou experiências assustadoras, mas ele disse: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou como outra versão diz, o povo se defenderá. Se forte e corajoso, pois o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Nós devemos meditar na palavra de Deus. Josué 1:7 diz: cuidando para fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, Amém. para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mesmo que o marinheiro conheça os mares, os mapas e o navio, ele diariamente enfrenta novas condições e deve certificar-se de que a bússola está ajustada para o próximo destino. Novas condições e desafios nos surgem diariamente, podendo nos desviar do percurso. Por isso, devemos voltar-nos à palavra com as nossas necessidades diárias. Há uma diferença entre conhecer a Bíblia e deixar que ela fale conosco. Podemos memorizá-la, mas não entendê-la. Eu sei o Salmo 23 de cor, como a maioria dos cristãos. Entretanto, eu preciso experimentá-lo constantemente. Vá à Bíblia para ouvir a voz de Deus hoje, para ouvir suas ordenanças e para captar seus pensamentos para você.
Igrejas que agem são igrejas que crescem. Igrejas que simplesmente ficam sentadas, olhando umas às outras Entendi. e sonhando à espera de um dia especial de avivamento, orando por um dia diferente, irão eventualmente morrer de velhice. As pessoas que fizeram algo que mudou o mundo o fizeram quando ninguém pensava ser a hora certa. Deveriam ter esperado por condições melhores, mas agiram e mudaram as condições. É assim que o avivamento começa. Alguém acha que já orou e esperou tempo suficiente e arregaça a manga e começa a pregar o evangelho. Hoje é o dia da salvação. O amanhã não nos pertence. Hoje é o dia. Amém. Sabedoria. 2 Coríntios 6:3 diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que nosso ministério não seja censurado. Motivos de escândalo nem sempre são pecados graves em cristãos e pregadores, mas qualquer coisa que possa dissuadir as pessoas. Nossa conduta é importante. Não apenas nossa vida, mas a maneira como falamos de Cristo pode dissuadir as pessoas. Até mesmo as pequenas coisas falam alto aos que nos escutam em nossa congregação. Mas em qualquer lugar, as pessoas são facilmente dissuadidas se formos bombásticos, egoístas, rudes, hostis, críticos, arrogantes ou snobs. As pessoas querem Deus. Se você não tiver unção, um barulho não a substituirá. Poderíamos escrever um livro sobre as causas de tropeço? Como você pode evitá-las? Com um simples gesto: o amor. Amém. É verdade. Alguns não conseguem evitar sua maneira inadequada de ser, mas o amor cobre tudo. O amor genuíno e não apenas uma máscara. Perseverança. 2 Coríntios 6, 4 e 5 diz: antes de tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos e em trabalhos, em vigílias e em jejum. Paulo deseja recomendar a si mesmo. Ele não faz exibindo seus grandes milagres ou erudição, mas perseverando em suas dificuldades. Amém. Essa atitude glorifica ao Senhor, que dá a Paulo a força para suportar o que é insuportável. Estava fatigado, mas foi renovado. Quando já sem recursos, chegava o início dos recursos de Deus. No entanto, ele não se refere somente ao suportar, que é passivo, mas à perseverança, que é ativa. Recusar ser intimidado. Em Atos 20:23, Paulo diz: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O agricultor que olha para trás lavra um sulco deformado.
Grandeza. 2 Coríntios 6, 8 a 10 relata: por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É isso que você pode esperar se servir a Cristo. Amém. Verdadeira grandeza. O mundo vê os crentes de cabeça para baixo, ao contrário do que realmente são. Referem-se a eles como impostores, como moribundos João Ninguém, como sem opinião ou um bando de entristecidos que não têm nada. Na verdade, estas pessoas vivem para expor a mentira destes relatos. É verdade. Não importa o que for dito sobre eles, estes cristãos mostram o que é realmente autêntico ao seguir adiante silenciosamente e humildemente. Deus os defende. A grandeza, tal como o mundo a conhece, é falsa. O mundo fabrica deuses com pés de barro. Coloca pessoas indignas sobre pedestais, as aplaude, as admira, as enche de riquezas. Mas Deus está levantando uma nova geração. O mundo não os consegue reconhecer. Talvez nem sequer reconheçam a si mesmos, mas a grandeza de Deus habita neles. Sem o fogo do Espírito Santo, nossas oportunidades são limitadas. Precisamos, sem sombra de dúvida, daquela chama do alto. Pense nisto. A Páscoa aconteceu. Jesus saiu do túmulo. Que feito magnífico e poderoso, que acontecimento glorioso. Mesmo assim, após a ressurreição, os discípulos ainda discutiam entre si e também duvidavam. Mas, depois do dia de Pentecostes, após eles receberem aquela chama do alto, parece que todos os argumentos e dúvidas foram consumidos. Eles saíram desafiando as portas do inferno e prevalecendo contra elas. O propósito desta gloriosa chama do alto, concedida a você por Jesus, é fazê-lo prosseguir para Deus, para que o seu testemunho e sua pregação consigam levar o fogo do Espírito Santo. Você se tornará eficaz, então você sairá e você testemunhará, você pregará e ministrará para Jesus. Em Mateus 3:11, João Batista introduziu outro que batizava. Jesus, aquele que batiza. João disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água, mas Jesus, que é maior do que ele, está no rio de fogo líquido. Ele coloca seus braços ao redor de você e ao redor de mim e então nos batiza. Ele então nos submerge no fogo do Espírito Santo. Lembre-se de que Deus não se senta com os que estão sentados, mas Ele vai com os que vão e trabalha com os que trabalham. Por isso, nós devemos ir. Jesus com certeza o erguerá do mais profundo poço, mas não o levantará de um assento luxuoso e cômodo. Você tem que levantar sozinho.
Você tem que clamar da terra aos céus, assim como Isaías fez quando disse: Eis-me aqui, ó meu Senhor, envia-me a mim. E agora, o momento mais santo chegou. Eu creio que Jesus está aí com você. O Espírito Santo já veio. E você, onde estiver agora, receberá o mesmo dom que recebi há muito tempo. Receberá a chama do Espírito sobre a sua cabeça. Se você por acaso tiver oportunidade, peço que ajoelhe agora, onde quer que esteja. Levante suas mãos aos céus. Abra o seu espírito ao Espírito de Deus. E agora Jesus agirá. Ele concederá o seu maravilhoso dom. Em nome de Jesus, receba o fogo do Espírito Santo agora.